aí, galera, fechado a base de óxidos, vamos fazer uma revisão final que começa com óxido e daqui a pouco eu misturo um pouco as outras funções inorgânicas. Então vamos nós. Qual o principal óxido associado ao efeito estufa? Uma questão de meio ambiente. Hoje o nosso aquecimento terrestre é dado principalmente pelo CO2 acumulado na atmosfera, produto das nossas respirações, das queimas de combustíveis em carros e outros mais. E a gente hoje tem principalmente dois gases, o metano, produzido pelas vaquinhas e outros seres vivos, e o gás carbônico. Mas nas opções que ele me deu, só o CO2 figura na resposta. A outra possibilidade, se você tivesse sujeito a isso, seria o que ele chama de gás metano. Mas, em termos de nono ano, o CO2 é o principal culpado aí do efeito estufa. Por outro lado, a chuva ácida, a gente culpa muito os óxidos de enxofre, o SO3 e o SO2, principalmente o SO3, e o óxido de nitrogênio N2O5. Mas ele me deu óxidos de metais que são todos sólidos. Somente o SO3 é um óxido gasoso, que poderia ir para a atmosfera e causar a chuva ácida. Mesmo que eu não soubesse que são principalmente o SO3 e o N2O5, eu poderia ter matado, porque óxidos de metais geralmente são sólidos e o fósforo faz também o óxido sólido. Questão de NOx envolvendo óxido. Ele me deu 4 opções, me deu óxidos. Em qual deles o cloro tem o seu maior NOx? Guarda o macete que eu sempre usei com você. Quanto maior o número de oxigênios, maior será o NOx do elemento. E no caso de quando você troca os números, com certeza o maior número que está como índice do oxigênio é o maior NOx. Se não, o oxigênio é menos 2, trocando e vendo, mais 5. Esse 2 volta para cá, esse 3 volta para cá. Esse 2 volta para cá, o 1 volta para cá. Esse 2 volta. Lembra que é só desfazer a troca. E então, a letra D é o composto, o óxido, onde o oxigênio tem o seu maior NOx. Lembra que você está discutindo comigo também a questão do nome de vez em quando. E aqui o cloro, por ser a metal, é um anidrido. Mais 7 anidrido perclórico, anidrido hipocloroso, anidrido cloroso e anidrido clórico. Só para relembrar a brincadeira dos nomes. Determine qual das opções nós temos. Um óxido, e HBr é ácido, o resto é óxido. Um sal, NaOH, é uma base, HCl é um ácido, HiO3 é um ácido. E um ácido, KCl é sal, MgCO3 é sal, NaOH é base, KOH é base. Então a única opção que segue respectivamente a função dos 3 compostos que ele quer é a letra D. Depois que você pega o jeito, você vai ver que as coisas vão ficando mais tranquilo, vão sendo mais rápidas de degustar. Vamos lá. O cálcio é um óxido básico. E todo óxido básico em presença de água vai gerar uma base. Como é a base de cálcio, é só juntar o Ca, OH e o NOx do cálcio vem para cá. Todo óxido ácido em presença de água dá um ácido. É só juntar tudo. No caso dos ácidos, H2SO4. E a reação de um ácido com uma base, nós já falamos em neutralização, dá sal e água. Eu vou juntar o cátion da base com o ânion do ácido, NaBr, hidrogênio com a hidroxila. Simples e direto.
Você teve um sal, você teve aqui um ácido, você teve aqui uma base. E o H2O é sempre um óxido. Vamos lá. Essa agora eu procurei usar os nomes corriqueiros ou comerciais de algumas substâncias para fazer uma relembrança com você dessa etapa. O calcário é o CaCO3 e ele é sempre um sal. A cal virgem é o nome que se dá ao óxido de cálcio e a função dele é óxido. A água de cal é o óxido de cálcio em água. É a base CaOH2. Claro que dissolvido em água. Então a função é base. O gesso que você usa no braço quando quebra, etc., é um sal, o CaSO4. Anidrido por si só já é um óxido. E aí fica mais fácil de matar. Falamos em acidez e basicidade do vinagre, cujo nome oficial é ácido etanóico ou acético, e a função a qual ele pertence é a função ácido. Como o exercício é para determinar a função, soda cáustica é o nome comercial do hidróxido de sódio, que é uma base. E o soro fisiológico é uma mistura de água e sal. Eu estou querendo o foco do sal, que é o NaCl. Mas se você fosse muito específico ou o exercício pedisse, o H2O que está presente é um óxido e o NaCl é um sal. Mas com certeza o foco aqui é apenas o sal. Vamos lá. Determine o nome da sequência. Se isso é uma base, o nome vai ser hidróxido de bário. Esse é um sal que não tem oxigênio. Então, terminação eto. Iodeto de potássio. Como o carbono é um ametal, esse é um óxido ácido. E ele tem NOx mais 4. Esse, então, é o anidrido carbônico. Mas, Edson, eu poderia chamar de dióxido de carbono? Perfeito, não tem problema. Tem que ver o que a opção vai trazer para você, já que a tua prova é de múltipla escolha. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, menos 6 com mais 1, menos 5, mais 5. Maior NOx do nitrogênio. Então esse é o ácido nítrico. Você vai ver que tem os ácidos e umas bases que se repetem sempre. Isso é muito comum no processo. Vamos lá então. Classificação, você vai ter lá, para bases, dizer o número de hidroxilas. Essa é uma dibase, essa é uma monobase e essa é uma tribase. Solúvel ou insolúvel? As bases de metal alcalino e alcalino terroso são solúveis. O NH4 ou H4 é a única exceção que não é de um A e 2A, mas é uma base solúvel. E o alumínio, por não ser um A e 2A, é uma base insolúvel. E, finalmente, se é forte ou fraca, alcalino e alcalino terroso, base forte. O NH4OH é a única base que é solúvel, porém é fraca. Fica muito atento a ela. E insolúvel e fraca. Ácidos não oxigenados. Sempre hidrogênio primeiro. Um hidrogênio, monoácido. 2 hidrogênios, um diácido. Um hidrogênio, monoácido. Cloro, bromo e iodo formam ácidos fortes. O flúor é médio. E todos os outros ácidos sem oxigênio são fracos.
e por não terem oxigênio, são chamados de hidrácido. Dois hidrogênios, diácido. 3 hidrogênios, triácido. 1 hidrogênio, monoácido. Tem oxigênio, oxiácido. Oxiácido, oxiácido. Forte, médio ou fraco? 4 menos 2, 2. Se a diferença é maior que 1, forte. 4 menos 3, 1. Se a diferença é igual a 1, médio. 1 menos 1, 0. Se a diferença é menor que 1, fraco. É isso. Agora vamos chegar numa fase de fazer relembranças, revisões e mais revisões, resolver provas de concurso. Então eu vou fazer alternado, gravar provas do Naval, gravar provas do Cefet e gravar as provas que a gente possa ajudar você a estar sempre recordando e relembrando conteúdos. E daqui a pouco, passados esses concursos, a gente vai fazer alguns complementos de matéria com você. Um abraço, boa sorte, boas provas.